Fala galera, Dimension Customs na área. Eu me chamo Emerson Calvo. Eu sou o Juliano Barbosa e aqui a gente retrata um pouquinho do dia a dia da nossa oficina. Hoje nós vamos mostrar para vocês aqui um reparo que é a nossa especialidade, que são as peças de fibra de carbono. O cliente nos mandou aqui um defletor dianteiro de uma M4 Competition que sofreu uma avaria. E a gente vai mostrar para vocês passo a passo como é fazer um reparo numa peça de carbono como Então essa. se você tem uma peça dessa para ser reparada, cola com nós e só vem. Então vamos lá, pessoal. Previamente aqui a gente faz uma análise da peça para a gente entender o processo que foi feito na fabricação, né? No caso aqui, note-se que realmente é uma peça original da BMW, né? Essa peça ela foi feita num processo de vacuum bagging, que a gente chama, né? Ou um processo de infusão, tanto faz, nas duas formas, onde é colocado dentro de um molde, um saco de vácuo é colocado aqui dentro, ela submete uma pressão, vácuo, e isso aí é colocado dentro de uma autoclave para poder fazer a pressão e a cura, tá? O que aconteceu aqui? Muito provavelmente bateu alguma coisa realmente nessa direção aqui, ocasionando a delaminação das camadas do carbono, tá? Então agora eu vou fazer uma limpeza nessa peça, vou remover o PPF que tá aqui para a gente conseguir fazer uma análise mais detalhada, beleza? Vamos lá! Vou usar aqui o nosso Clean para terminar a limpeza. Ele é um limpador APC. Então aqui a gente consegue tirar qualquer residual que tem aqui de cera, oleosidade, qualquer coisa que comprometa a adesão aqui da resina durante o processo de reparo. Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Toda a resina ela tem o que a gente chama de TG, que é a temperatura de transição vítrea, né? Então é a temperatura a qual quando o polímero é submetido ele tende a amolecer, né? Então eu vou tentar amolecer um pouquinho isso daqui para ver se eu consigo meio que já voltar a peça para a posição, né? Conseguiu. Aqui, se você perceber a delaminação, ó, ela abriu bastante aqui, ó, bem aqui, ó, você consegue enxergar até a região aqui onde ele fez a delaminação, tá vendo? Então quando a gente esquenta a peça, a gente consegue voltar meio que ela para a posição, tá vendo? Então é isso, ó, pessoal. Agora com a peça já devidamente limpa, né, aqui na preparação, nós vamos iniciar aqui um processo de lixamento nela, interno aqui. Vamos diminuir um pouco a parede, preparar para a gente poder fazer a laminação do reforço interno aqui do carbono e já tentar iniciar o processo de nivelamento dessa superfície, tá? Vamos lá. Para um bit um pouco mais fino, para mim conseguir chegar naquela parte mais fina ali dentro, né? Para conseguir fazer o lixamento ficar perfeito. Uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou até guardar esse pó de carbono, que eu vou usar ele na hora de misturar a resina para a gente poder fazer o reforço, né? Se tem algum local aqui que tem uma cavidade, esse tipo de coisa, então o próprio preenchimento na cor do carbono aqui vai facilitar de eu fazer esse reparo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir afinando. Como o reparo vai ser feito pela parte interna e eu quero manter o máximo da trama pelo lado externo, eu tenho que vir afinando a parede do carbono, né, pelo lado interno, para que ele fique maleável o suficiente para mim posicionar a peça e aí sim eu efetuar o reparo. Aqui, ó, quanto mais eu afino a peça, mais maleável ela vai ficando. Ó, aqui você já consegue ver ela subindo, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, aqui na parte de baixo, ó, eu já praticamente já consegui voltar ela pro lugar, hein? Então é isso aí, ó. A gente fez aqui agora o lixamento, deu bastante trabalho na parte interna. É uma peça até que relativamente grossa, boa a espessura dela. Eu já dei uma lixada ao redor aqui, né? Então você vê que o
defeito está bem aqui nessa região, né? Então, o que eu consegui fazer? Eu consegui, afinando aqui a parte interna, abrir o defeito lá, ó, dali dá para ver a luz passando, ó, então a gente consegue enxergar ali o defeito certinho, tá vendo? Tá filmando? Tá, né? E aí agora eu vou conseguir colocar a peça, né? Laminar ela na posição e aí sim a gente vai fazer o reforço interno. Aqui agora eu vou passar as tiras de fita crepe aqui, ó. Essa parte é bem importante. Tá aqui quando eu já passo a mão, eu já não sinto, né, o material, né, desplacado. Eu já sinto que o material já ficou parelho aqui. Então, a gente já consegue fazer o preenchimento interno ali. Aqui agora é o seguinte, pessoal, então a peça já está devidamente preparada, já está posicionada certinho do jeito que a gente precisa, né? Então eu já vou fazer a laminação nessa posição aqui. O que eu vou fazer agora? Vou preparar a resina. Eu vou usar um epóxi de baixa viscosidade, né? Então é um produto bicomponente, tá? No caso aqui a gente vai colocar 100 para 43, né? Então eu vou colocar aqui 10 gramas dessa resina aqui e 4,3 gramas de catalisador. Agora a gente vai homogeneizar ela direitinho. Vou colocar os copinhos, tá bom? Deixar ela bem diluída, ó. E agora a gente vai fazer o preenchimento ali. Lembra aquele pó que a gente tinha separado, o pó de carbono? Ele tá aqui, ó. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar um pouco do pó do carbono aqui para deixar essa resina preta, tá? Então, ó, vou voltar agora aquele pó do lixamento que foi feito. Vou jogar ele aqui, ó. Então a gente vai pigmentar a nossa resina. Então o que eu vou começar fazendo aqui, ó? Vou molhar um pouquinho dessa resina aqui dentro, né, da área onde a gente fez todo o lixamento, ó. Então a gente vai já jogar um pouco de resina ali no fundo, ó. Por que a gente optou pela resina de baixa viscosidade? Porque ela vai penetrar dentro daquelas cavidades que foram feitas quando a peça rompeu, né? Aí agora eu peguei aqui, ó, isso aqui é fibra de carbono, né? Então aqui é um carbono que a gente utiliza para tipo de reforço estrutural, é um carbono unidirecional, ele é numa única direção. Eu dou uma amassada nele assim, ó, para ele ficar mais maleável mesmo, né? E aí aqui eu vou utilizar alguns pedaços desse carbono, ó, dentro daquela peça ali, de forma solta, junto com a resina, para que a gente tenha resistência estrutural. Ó, é isso aí então, pessoal. Peça já devidamente laminada. O que eu vou fazer agora? Eu vou esquentar um pouco com o soprador, porque a resina epóxi, quando ela é aquecida, ela baixa um pouco a viscosidade, então ela vai conseguir penetrar nas trincas. E aí a gente vai deixar ela secando um pouquinho aqui, de hoje para amanhã, para a gente poder dar continuidade na parte externa do reparo, tá? Passaram-se aqui então aproximadamente 12 horas e agora a gente vai ver então como que ficou essa primeira parte aqui do reparo pela parte interna. A peça já ficou nitidamente nivelada, né? Ó, então aqui agora a gente já consegue fazer o lixamento dessa região. Vamos fazer novamente a resinagem nessa peça. Deixar ela 100% nivelada, manter ao máximo o desenho das tramas aqui. E aí sim a gente vai para a pintura novamente para poder aplicar o verniz. O que eu fiz aqui? Eu iniciei o lixamento, eu vou passar um solvente aqui, ó, só para a gente vir analisando como que tá ficando, né? Então aqui eu consigo ver que ainda tem um residual de resina
por cima. Vou continuar lixando, tirar mais um pouquinho. Mano, um negocinho mínimo, velho. Então é isso aí, ó, pessoal. Já consegui fazer todo o nivelamento aqui da superfície, já resinei o necessário aqui, nivelei as regiões aqui. E agora o que nós vamos fazer? Vou refinar o lixamento na peça todinha, colocar na cabine e a gente vai invernizar essa peça e dar um acabamento. Bora lá. Dando continuidade aqui no nosso reparo de fibra de carbono nessa peça, a gente terminou de fazer todo o lixamento dela, né? Conseguimos deixar o mínimo de cicatriz possível, né? Obviamente, quando se trata de uma peça em fibra de carbono, nós temos essa questão do desenho da trama, é mais complexo da gente conseguir zerar ela 100%, mas como se trata de uma peça de performance, o que a gente precisa realmente é fazer um reparo, deixar a peça ainda bonita. Então foi o que a gente conseguiu fazer aqui. Agora a gente vai fazer o quê? O desengraxe dessa peça, vamos colocar ela dentro da cabine de pintura e vamos aplicar agora 3 camadas de verniz. Vamos estar utilizando aqui o Auto Clear Rapid da Sikkens, que é um verniz de altíssimo teor de sólido e ele tem uma cura de aproximadamente 30 minutos a 60 graus, tá? Então vai ser um verniz que vai adiantar bastante o nosso processo aqui. Bora lá para a cabine. E esse foi o resultado de mais um reparo em fibra de carbono. Agora é só esperar o verniz secar, fazermos o polimento e enviar a peça para o nosso cliente. E se você curtiu esse vídeo e quer continuar assistindo conteúdos como esse, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Fui!